das questões de 513 a 521, lembrando sempre que nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, ou no segundo capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da relação com o mundo espiritual. Nós estamos no capítulo 9, o assunto é a intervenção dos espíritos no plano espiritual e no plano corporal. Dentro deste capítulo, ele tem 7º, que fala da nossa vinda ao mundo corporal, ao mundo espiritual. E este capítulo que trata das nossas relações com os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que eu ousei dividir em 4. Hoje a gente vai ver a 4ª parte desse capítulo, porque é um capítulo bastante extenso e bastante interessante, que resolve aqui um tempo maior de discussão. Então, começamos aqui com a questão 513, que Kardec pergunta se os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão. Como eu disse, essa é a 4ª parte desse capítulo. Nós já vimos bastante coisa a respeito desse tema. E no capítulo anterior, nas questões anteriores, Kardec fala que, de fato, alguns desses espíritos de ordem superior à nossa são missionários do trabalho que desenvolvem conosco na nossa reencarnação. E a resposta é: não raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, notem que Kardec aqui, quando fala de espíritos que conosco simpatizam, lá naquele tema dos tipos em que ele fala de espíritos simpatizantes, são aqueles que têm afinidades pelos nossos sentimentos ou sensações. Então, quando ele pergunta se esses espíritos vêm em missão, a resposta é: não raro, muitas vezes vêm sim, sintonizados conosco. Mas, muitas vezes, esses espíritos são simpatizantes às nossas emoções e aos nossos pensamentos, portanto, às nossas vibrações. E assim, se afinizam conosco, simpatizam conosco para o bem ou para o mal. E é óbvio que ele explora mais essa questão. E tem um subitem nessa questão. Parece lícito entender-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. Claro, a resposta anterior: eles simpatizam em função da forma como você reage à vida, para o bem ou para o mal. Não, a pergunta é clara, né? Eles podem ser bons, podem ser maus. É isso mesmo? E a resposta: sim. Podem ser bons, podem ser maus. E aí a famosa vírgula depois do sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam. Percebe? Então isso é mais ou menos a frase: dize-me o que pensas e o que vibra, eu te direi quem és. Porque nós somos simpáticos e nos tornamos simpáticos em função da nossa vibração, da nossa energia, dos nossos pensamentos, das nossas sensações. E prossegue Kardec. Os espíritos familiares, aqui já mudou, ele estava falando lá de propósito, porque ele estava falando de simpatizantes, agora ele fala de espíritos familiares, são os mesmos a que chamamos de simpáticos ou protetores. Então ele levanta aqui 3 classificações e pergunta para o codificador se isso se trata da mesma coisa. E a resposta: há gradações na proteção e na simpatia. Então, é diferente.
gerações. Dai-lhes o nome que quiseres. O espírito familiar é antes do amigo da casa. Bom, é a mesma coisa? Não, são graus diferentes. Mas aqui é uma questão de nomenclatura. Aliás, Kardec já trata disso lá para trás, né? Dos nomes, dos vocabulários, da forma como nós nos referimos a esses espíritos. O espírito familiar é antes do amigo da casa. E aí o próprio Kardec foi uma nota. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode deduzir-se o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Esta é uma classificação, tanto ele põe aqui como uma categoria. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, todos nós temos um espírito protetor, que às vezes chamamos de anjo da guarda, que às vezes chamamos de bom gênio, que tem por missão nos acompanhar, nos orientar, nos proteger, e sempre de uma ordem superior à nossa. Isso foi muito explorado nas questões que antecederam esse grupo de questões aqui. Tudo bem? Natureza superior. Segue Kardec. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. Não é a mesma coisa? Não. Um tem por missão acompanhar, e o outro se dispõe a ajudar. Obviamente aqui, dentro dos limites que o plano espiritual permite nessa vida. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de bom grado das particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Caso clássico desse: um parente, um amigo, uma pessoa de convívio cotidiano que desencarna e tende a acompanhar, seguir, ajudando, mas faz isso dentro de limites que lhe são impostos. São bons, como certamente eram bons quando encarnados, mas isso não os faz superior. Quando a gente desencarna, a gente é exatamente o que é quando a gente está encarnado. Certo? E segue ainda Kardec. Então ele falou dos protetores, dos familiares e agora dos espíritos simpáticos, que são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Então lá, protetor tem missão, familiar, nosso convívio familiar, e o simpático é aqueles que nós atraímos em função da semelhança de gostos e sentimentos que nós temos. E completa a frase: tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então não é familiar, não é protetor, mas simpatiza com determinadas vibrações e em função disso se aproxima da gente por algum tempo, em função de alguma circunstância que está ocorrendo. Tudo bem? Para o bem ou para o mal? Segue ainda Kardec. O mau gênio é um espírito
que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Aqui há a intenção. A intenção. Ali atrás, o simpático, para o bem como para o mal, é uma afinidade, dependendo de como você conduz. Aqui, a intenção do Espírito, no mal. Obra, porém, por impulso próprio, não desempenha a missão. Então, esse age em função da vontade dele. A tenacidade da sua ação, a gravidade da sua ação, está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre de liberdade de escutar a voz ou de observar os outros. Gente, isso aqui é barra. É barra. Se a gente espremer, sai o quê? Nós temos o Espírito superior a nós, cuja missão é nos acompanhar. Nós temos ao nosso lado espíritos que nos são familiares, que, dependendo de permissão, nos auxiliam. Nós temos os espíritos simpatizantes que se aproximam da gente em função daquilo que a gente emana. Se você vibra no bem, você vai ter simpatizante próximo a você que vibra dessa forma. Se você age vibrando mal, reclama, resmunga, então vai ter o que você procura. E ainda, espíritos de caráter duro, que se comprazem no mal, que se aproximam por determinação dele próprio e que vão atuar mais ou menos segundo a condição que nós demos para isso acontecer, que nós damos. E tá, o finzinho assim, aquele que está sendo acionado, sempre tem a liberdade de escutar a voz e ensinar os ouvidos. É aquela história que a gente volta de novo. Você tem um anjinho da guarda falando aqui e um mau gênio falando aqui. É você que decide quem de fato vai te influenciar, ou que voz você vai ouvir. 515. O que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo mau caminho? O que a gente pensa de quem se liga a gente para o bem ou para o mal? Efetivamente, o codificador é assertivo. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece resistir. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos. De que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Numa questão anterior, Kardec pergunta ao codificador por que Deus permite a influência do mal na nossa condição de pecado. E a resposta do codificador é mais ou menos porque ele nos dá o livre-arbítrio de ouvir, de não ouvir, de agir ou de não agir, segundo as influências que nós temos ensinado. É a mesma coisa aqui. Exatamente a mesma coisa. Então, essa pressão, essa fascinação só acontece se nós tivermos afinidade com esses maus espíritos que estão nos influenciando. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar na vida? Olha só quem pergunta. Peraí, se eu tenho um bom gênio, um espírito que zela por mim, que me ajuda, definindo de onde ele está no plano espiritual para a minha vida material. E tem também o outro, que por alguma razão não se compraz com o nosso bem. Eles podem reencarnar para fazer isso mais perto da gente. No caso do bem, é quase pedir para o anjo da guarda reencarnar para você poder vê-lo e tocá-lo. E a resposta: isso às vezes se dá. Isso às vezes se dá. O que mais frequentemente se verifica
é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que eles são simpáticos. Então, ó, dá para fazer isso? Dá. Mas é muito mais fácil que no teu processo reencarnatório, quem cuida desse planejamento, faça de forma que o espírito que lhe é simpático ou familiar, que tem por intenção de te ajudar, reencarne próximo a você, para executar isso que agora passa a ser você. Aí não, o teu anjo da guarda, muitas vezes até nem precisa, imagine isso. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Até agora, a gente está falando no cunho pessoal, a relação do indivíduo reencarnado com os espíritos que lhe protegem, ou que eles são familiares, ou que eles são simpáticos. Agora, Kardec leva isso para o âmbito de grupo. É possível que exista um protetor da família, por exemplo? O que vocês acham? Será que dava para economizar anjo da guarda? Falar, não, faz o seguinte, você cuida da família inteira e tem que ter um para cada um, a gente economiza anjo da guarda. É mais ou menos isso. Vamos lá. Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Alguns se ligam, mas não acrediteis em espíritos protetores de orgulho das raças. Gente, vamos contar lá 1857, 56. Quando ele trata aqui de orgulho das raças, ele está lidando até com grupos étnicos, com algumas minorias. Então, o que ele está falando? Pode ser que quando essa união aí ele usa a família, né? Quando essa união ocorre pela afeição, pode até ser, mas não imagina que tem um espírito protetor de determinados grupamentos. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são também igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos. Eu vou tentar de uma forma complicada, mas é o seguinte: assim como os espíritos são simpáticos a certos indivíduos, eles também são, por alguma razão deles, simpáticos a determinadas reuniões ou grupos. De novo, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Então, sim, determinado grupo, numa atividade, seja ela qual for, pode estar acompanhado por espíritos que se identificam com os motivos ou as razões daquelas reuniões e seguem o atividade. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. Pelas suas tendências, pensamentos, sentimentos, vibrações. Isso quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Opa, que ele já ampliou. Uma sociedade, uma cidade, um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Nós. Ele fala de sociedades, de cidades, de povos, de nações, que são assistidos por espíritos, a frase, mais ou menos elevados, segundo o caráter predominante dessa sociedade. Olha que coisa complicada e grave. Isso, numa linguagem mais moderna, a gente chama de psicosfera. Que tipo de vibração, na média,
tem um determinado grupo, ou tem uma determinada sociedade, ou tem uma determinada nação, ou tem um determinado planeta, como é o caso da Terra. Quanto melhor, mais elevadas as criaturas que estão aqui. E segue. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Ora, se uma sociedade tem um caráter de benevolência, os espíritos imperfeitos não se simpatizam com isso e se afastam. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões das coisas. Façamos uma reflexão. Como é o aperfeiçoamento moral das coletividades que nós convivemos, dos grupos aos quais pertencemos, das cidades ou dos bairros onde moramos, do país em que habitamos. E segue a questão 219. Depois dessa resposta, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades e as nações, têm espíritos protetores especiais? Ele está explorando a resposta anterior do que eu te falei. Tem sim, tem protetores especiais. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, sim, a organização espiritual olha a intenção desses grupamentos, o nível médio das vibrações, e designa para essas situações protetores especiais. Isso em algumas obras, especialmente as pós-Kardec, a gente tem muito claramente. Nós temos na Terra gestores, em cada continente gestores, em cada país gestores, em cada grupamento social gestores. Tem sim. 20. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Pergunta interessante. Porque o que se liga ao indivíduo está cuidando de um. E o que se está cuidando de um grupo é superior? Ou será que tanto faz? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividade, quer de indivíduo. Então pode ser que um determinado indivíduo, dependendo de quem é, tenha sim um espírito protetor moralmente mais elevado do que alguém que cuida de um determinado grupamento, ou de uma cidade, de uma coletividade qualquer. Pode ser. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que as artes se dedicam? Aqui ele usa as artes como exemplo. Então, ele de novo volta à condição da coletividade. Todos aqueles que praticam as artes podem ter espíritos auxiliares que se dedicam também às artes, e assim a outras funções quaisquer. Existe afinidade em relação a isso? E a resposta:
há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Então, tem sim os que cuidam dos artistas, os que cuidam dos professores, os que cuidam de outras profissões, e tomara que tenha os que cuidam dos palestrantes. Mas tem. Que queres, porém, que façam os que julgam ser o que não são? Opa! Então, peraí. Olha a questão do codificador. Não lhes cabe fazer que os cegos vejam e que os surdos ouçam. Então, a pergunta: tem protetores especiais que assistem os artistas do progresso das artes? Sim. Mas eu fiz da frase. Mas não tem os que tornam quem não é artista um artista. Não é autêntico, é genuíno. Certo? E no Allan Kardec, os antigos, desses espíritos que cuidam de determinados grupos, agrupamentos, os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades ou países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sobre várias designações. Na Roma Antiga, na Grécia Antiga, eram politeístas, as famílias tinham deuses que cuidavam só da família. E a gente entende aqui hoje, sob uma ótica de Kardec, que nada mais é do que espíritos que estão ali protegendo aquele grupo da família. E segue ainda lá. Tendo todo homem espíritos que com ele simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Claro, os grupamentos normalmente têm uma certa homogeneidade de pensamentos, de objetivos e de sensações. Então, é óbvio que vai ter um simpatizante com esse tipo de coisa. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto de indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos do corpo. Então, um grupo de pessoas que tem determinada vibração elevada vai atrair simpatizantes, espíritos que têm essa vibração. Um grupo de pessoas que se unem para promover a baderna, a sal, a maldade, enfim, também vai ter espíritos que se associam a essas pessoas por simpatia a esses sentimentos e essas emoções. E segue ainda mais. Nos povos, determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. As leis, sobretudo, está grifado aí. As leis, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Numa nota um pouco mais para frente, o codificador coloca para Kardec que a justiça é o primeiro sentimento de dever de uma sociedade. Então, o que ele está dizendo aqui, antes de eu me adiantar? Um determinado grupo, um determinado povo, uma sociedade, olha as suas leis. Quanto mais justas elas forem, maior a evolução. E segue o codificador. Fazendo reinar em seu seio a justiça, os homens
combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria. E a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada em suas ideias e paralisa as boas influências. Nossa, parece que ele escreveu isso essa semana, né? Não dá a impressão? Se a gente for falar de justiça verdadeira, isso aqui é muito atual. Especialmente aqui, que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre os meios. Estudando-se o costume dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que se lhes mistura no modo de pensar. Assim, quer saber que tipo de espírito está se afinizando, está se familiarizando, está simpatizando? Vê o que vocês estão fazendo. Qual que é o objetivo desse grupo? Que energia emana dele? Está respondendo a pergunta. A gente vai dar uma olhadinha no exemplo dessa questão do espírito protetor, do espírito familiar, que ajuda ou se afiniza a determinado grupo, com um artigo que aqui eu reduzi muito, da Revista Espírita de 1862, de agosto de 62, que chama Sociedade Espírita de Constantino. Era uma sociedade que estava se formando, um grupo de médiuns e de estudiosos da doutrina, que passou a se reunir como uma sociedade e conclama auxílio ao plano espiritual. Então, em resumo, os espíritas de Constantina nos pediram que solicitássemos a Santo Agostinho se dignasse aceitar o patrocínio espiritual de uma sociedade. Esse último nos deu a respeito a seguinte comunicação. Então, vamos estudar a doutrina que está recém-chegada e precisamos de um patrão, como esta casa tem, Dr. Bezerra de Menezes, que patrocina tantas outras. Aqui eles convocam Santo Agostinho para que seja ele o orientador espiritual, o protetor espiritual dessa sociedade, e olha como é que a coisa acontece. Dirigindo-se primeiramente aos membros da sociedade de Paris, dizem: ele, Santo Agostinho, chamado à reunião, bem fizeram os nossos filhos da Nova França ligando-se a vós. Fizeram bem em não se separarem do trono. Qual que é o trono? Kardec. A doutrina que ele está trazendo. Permaneceis sempre unidos, e os espíritos bons estarão convosco. Acabamos de ver aqui. Segue. Em seguida, dirige aos espíritas de Constantino. Ele estava falando com aquele grupo ali que estava ajudando. Amigos, sinto-me feliz por me haveres escolhido para vosso guia espiritual. Santo Agostinho se manifestando para a reunião espírita. Ligado à Terra, pela grande missão que deve regenerá-la, estou satisfeito por poder encorajar, mais especialmente um grupo de pensadores que se ocupam com a grande ideia e por presidir os seus trabalhos. Que bom que vocês me chamaram, porque ele tem essa missão, ele se propôs essa missão de auxílio. Ponde, pois, o meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem. Vai, chega aí. E os espíritos, põe meu nome à frente dos vossos, e os espíritos da minha ordem virão afastar os espíritos maus que sempre rondam a porta das assembleias onde se discute as leis da moral e do progresso. Conta comigo. Fez certinho. Que a fraternidade e a concórdia reinem sempre entre nós. Eu queria ter trazido esse texto inteiro, mas dá aqui umas 8 páginas. Não sei se eu devia sair correndo aqui, afinal, então eu pedi a Santo Agostinho que me ajudasse também, bota isso para um quinto. Deu certo, acho. Jamais corteis o galho do trono. Não se separem do trono, que é Kardec, e é a doutrina que ele trouxe. Vocês estão
lá, não corta não sai não, fica junto. A árvore é muito mais verde com todos os seus ramos, e esses morrem quando separados do galho que eles deu origem. Lembrai-vos de que o Cristo julgou necessário que a sua igreja se assentasse sobre a própria pedra a fim de ser sólida. Assim como ordena, não tem o Espiritismo senão uma raiz, de modo a penetrar com mais força em toda a superfície do solo, com mais árida e ressacada. A doutrina dos Espíritos é o tronco que está enraizado. Então, à medida que isso se ramifica, todo mundo junto é muito mais forte. Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Kardec, então, encarnado, 162, Kardec desencarnou em 69. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, pois ele não ordena, mas aos seus desejos. Por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes convosco o necessário espírito de disciplina para fazeres parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O erro, os caminhos que a Igreja Romana tomava, a superstição, tudo que se falava dos fenômenos espíritas, que Kardec então demonstra que nada mais são do que naturais. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos, pois, na bandeira da civilização moderna. O Espiritismo sob um só chefe. E derrubareis essas ideias pavorosas de fontes chifrudas e de grandes caudas que é preciso destruir. Que é o que fazia aqui, que ele usa essa metáfora. Imagina um homem belo, agora acordando com a fica feio. É o que estava tentando fazer com a doutrina que surgiu. Não direi o nome desse chefe. Não precisa, a gente sabe que é Kardec. Vós o conheceis. Está na frente. Marcha sem temor às dentadas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja do Senhor e do céu. Ficará de pé, porque ungiu o seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Seguiu então, mas em vossa marcha as tempestades rebentarão sobre as vossas cabeças e alguns de vós não encontrarão refúgio para se abrigar na torre. Não vai ser fácil, vocês estão se preocupando, mas creio, né? Que estes se eximinem com coragem, como os mártires cristãos, e pensem que a grande obra pela qual tiverem sofrido é a vida, e o despertar das nações adormecidas, e que por isso serão um dia largamente recompensados. Assim, Santo Agostinho. Então está aqui um exemplo claro de um espírito de elevadíssima moral que se ocupou de acompanhar, orientar e proteger um grupo de pessoas, não somente estes da sociedade que estavam se formando, mas também todos aqueles que se dedicavam então ao estudo e à divulgação da doutrina de Kardec. E assim a gente vence mais esse capítulo, já aí pelo meio dos espíritos, que certamente a gente tem mais 2 anos acaba, mas a gente vai devagarzinho, juntos, com calma, desmanchando, desmontando e entendendo essa obra fantástica, maravilhosa, sempre atual. Agora, eu convido-os a relaxar, mais que isso, a perceberem o ambiente que nós nos encontramos, a perceber toda a espiritualidade amiga que se encontra, atraída e simpatizante bem, não só nos auxiliando, mas também a todos aqueles que necessitam de disciplina. E que possamos, Pai, nesse momento de comunhão, agradecer aos mentores da casa, Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos e benfeitores, e que possamos juntos
dará-nos também o seu amor e a sua paz. Que possamos levar essas orações aos nossos lares, aos lares dos nossos parentes e amigos, mas principalmente aos lares daqueles que nos querem, aos lares onde a ignorância impera, aos lares onde haja sofrimento, e com o auxílio dos nossos amigos espirituais, possamos em pensamento levar essas vibrações aos orfanatos, às prisões, aos hospitais, às ruas. Que possamos também expressar a nossa gratidão pela oportunidade, pela possibilidade de estarmos aqui nesse momento. Que sejamos capazes de ouvir as suas orientações, que nos cheguem como orações, e de darmos sempre os nossos passos no sentido do serviço a Deus. Com a sua prece, pedimos permissão para encerrarmos esta reunião de estudos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque o Senhor é o Rei, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.